O visitante noturno. Em uma noite fria de inverno, na pequena cidade de Pomerode, interior de Santa Catarina, Gustavo começou a notar algo estranho. Ele sempre fora um homem de hábitos. Deitar-se cedo e acordar ao primeiro sinal do amanhecer. Sua casa era isolada, rodeada por uma floresta densa que durante a noite parecia esconder segredos antigos. Tudo começou de forma sutil. Gustavo acordava no meio da noite, suando frio, com a sensação de que algo estava fora do lugar. Seu quarto, sempre familiar e reconfortante, parecia diferente, como se uma presença invisível o observasse. Ele olhava ao redor, mas não via nada. Contudo, não conseguia ignorar a sensação de que alguém ou algo estava ali. Na terceira noite, acordou às 3 da manhã com um sobressalto. Sentou-se na cama, o coração acelerado, e olhou em direção ao pé da cama. Ali, parado, estava uma figura esquelética, com olhos que brilhavam intensamente no escuro. A criatura era alta, magra demais para ser humana, e emanava uma frieza que fazia o ar do quarto gelar. Gustavo ficou paralisado, incapaz de gritar ou se mover. A criatura simplesmente o observava, sem fazer qualquer movimento. Seus olhos, profundos e negros, pareciam perfurar a alma de Gustavo, que sentia como se sua mente estivesse sendo invadida. O tempo parecia se arrastar enquanto a criatura permanecia ali, imóvel. Após o que pareceram horas, Gustavo piscou e a criatura desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Durante o dia, Gustavo tentou convencer a si mesmo de que havia sonhado. Mas o medo que sentia era real, tão real quanto o frio que ainda parecia agarrar-se ao seu quarto. Ele decidiu instalar câmeras de segurança no quarto, determinado a descobrir se aquilo era produto de sua imaginação ou algo muito mais sinistro. Na noite seguinte, as câmeras foram posicionadas estrategicamente, e Gustavo tentou dormir, mas o sono não vinha. Cada pequeno ruído parecia amplificado na escuridão. Quando finalmente adormeceu, foi novamente acordado no meio da noite. Lá estava a criatura, parada no mesmo lugar, com os olhos brilhando no escuro. Gustavo tentou se mover, mas seu corpo não respondia. Ele estava completamente à mercê daquela presença aterradora. A criatura deu um passo à frente, e Gustavo sentiu um frio profundo invadir seu peito, como se algo estivesse sendo arrancado dele. Então, de repente, ela desapareceu novamente. Na manhã seguinte, com mãos trêmulas, Gustavo revisou as filmagens. Seu coração quase parou ao ver a criatura na tela. Ela estava lá, claramente visível, materializando-se no pé de sua cama, observando-o com olhos que não pertenciam a este mundo. Mas o mais aterrorizante era que, quando a criatura desaparecia, a câmera captava uma estranha distorção na imagem, como se a realidade ao redor dela estivesse sendo rasgada. Desesperado, Gustavo mostrou as gravações a um amigo, que sugeriu que ele procurasse ajuda. Mas Gustavo sabia que o que quer que estivesse acontecendo, não havia ajuda que pudesse protegê-lo de algo que vinha de além da compreensão humana. Naquela noite, Gustavo decidiu que não dormiria. Armado com uma faca, ele se sentou na cama, esperando pelo visitante noturno. As horas se arrastaram, e o cansaço começou a pesar sobre ele. De repente, as luzes do quarto piscaram, e o ar ficou gelado. A criatura apareceu novamente, mas desta vez estava mais próxima. Gustavo tentou levantar a faca, mas seus braços estavam pesados, como se um peso invisível os estivesse puxando para baixo. A criatura se inclinou sobre ele, e Gustavo sentiu seu próprio espírito ser drenado, a vida sendo sugada enquanto seu corpo permanecia imóvel. Quando Gustavo acordou, estava deitado no chão, a faca caída ao seu lado. O quarto estava em silêncio, mas ele sabia que algo havia mudado. Sentia-se vazio, como se algo vital tivesse sido arrancado de dentro dele. As câmeras novamente
Haviam captado a aparição, mas desta vez o vídeo estava distorcido e irreconhecível, como se a presença da criatura tivesse corrompido a própria gravação. Nos dias seguintes, Gustavo começou a se deteriorar. Seu corpo enfraquecia, sua mente se desvanecia e ele mal conseguia sair da cama. O visitante noturno continuava a aparecer, cada vez mais frequente, cada vez mais perto, até que uma noite ele simplesmente não conseguiu mais acordar. Na manhã seguinte, a polícia foi chamada por um vizinho preocupado que notou a ausência de Gustavo. Quando entraram na casa, encontraram-no deitado na cama, os olhos abertos, mas sem vida. O médico legista não conseguiu determinar a causa da morte, mas notou que Gustavo parecia muito mais velho do que antes. As câmeras ainda estavam funcionando, mas as gravações eram apenas estática e distorções. A cidade de Pomerode não falou muito sobre o ocorrido, preferindo esquecer a história de Gustavo. Mas alguns que moravam perto da floresta ainda relatavam ver uma figura esquelética com olhos brilhantes, observando-os das sombras, esperando a próxima vítima.